Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu venho trazer para vocês um pouco sobre a estrutura de poema e poesia, tá certo? E antes de mais nada eu queria falar que, na verdade, o poema ele é uma coisa que você pode notar, né? É algo físico, é algo que você só de olhar você já reconhece o que é um poema. Mas a poesia é algo de você sentir, não é algo visual nitidamente, tá? Eu vou falar mais um pouco para ver se vocês compreendem melhor. No caso, o poema, ele tá estruturado em título, estrofes, que podem vir duas, três ou quantas o autor quiser. Nas estrofes nós temos os versos, que são nada mais do que as frases que compõem elas, as estrofes. E ele pode também ser caracterizado como um poema com rimas ou não, tá bom? Eu tenho aqui um poema que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar a imagem, tá? E vocês vão me acompanhando na leitura. É um poema que se chama Motivo, de Cecília Meirelles, tá bom? Então ele diz mais ou menos assim: eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fúlgidas, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me disfarço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Então aqui, nitidamente, você vê que é sim um poema. Por que é um poema? Nós temos o título, nós temos aqui 4 estrofes. Em cada estrofe temos 4 versos, porque assim o autor quis fazer. E dentro dele nós temos também as rimas. Ai, tia, mas esse texto aqui, esse poema, ele é poesia também? Sim. Aqui nesse poema nós podemos ver que ele tem a sua poesia forte, né? Porque assim, quando você vê que um texto ou um poema, ele tem poesia, é porque ele te faz sentir alguma coisa, ou ele tá como uma neblina, não dá para você compreender a primeira vez que você lê, tá? É algo embaçado que você fica pensando, mas o que o autor quis dizer com isso? Por que ele foi tão profundo? É porque ele colocou dentro deste poema uma forte poesia, tá? Eu vou trazer aqui outro texto, outro poema, na verdade, que não tenha poesia, mas que ele é de fácil compreensão e você nota pouquíssima poesia dentro dele. Não é que não tenha, gente, porque um poema sem poesia é muito difícil. Mas nós temos aqui, ó, Pontinho de Vista, de Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Aqui nós temos um poema com título, com estrofes, com versos, 4 versos em cada estrofe e com rima, mas é de fácil compreensão. E aqui ficou assim muito fácil de compreender o que o autor quis dizer, né? Quis transpassar com esse poema dele. Ficou de fácil compreensão. Então a gente nota que, de fato, a poesia dentro desse texto, ela veio muito leve, tá bom? Aí eu tenho outro texto, outro exemplo para vocês, para mostrar como você pode encontrar a poesia dentro de um texto, sem que esse texto seja, na verdade, um poema. Ele pode ser um texto simples e nele conter a poesia, tá bom? Deixa eu fazer. Pronto, aí agora eu vou fazer a leitura para vocês, que é um trecho do conto Amor, de Clarice Lispector, tá bom? E diz mais ou menos assim:
A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo e, como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora sob aviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. E aqui nós temos um texto, né? É um trecho do conto que não se caracteriza um poema porque ele não tem a estrutura física que pede, né? Um poema. E assim, dentro desse texto a gente vê que ele é pura poesia. É algo que nos faz se perguntar, mas de que o autor está falando, o que ele quer repassar com isso. Você vai ter que ler e reler para entender o sentimento que tem nesse texto. Então a poesia, ela é assim, ela é algo que produz aquela indagação, que te deixa com os olhos embaçados, sem poder compreender à primeira vista o que o texto quer passar. E a poesia, ela pode estar dentro do poema, como também pode estar fora, em outros textos, tá? E agora eu tenho outro exemplo de um texto curto, e aí vocês vão me dizer em que eles se encaixam, tá bom? Ó, diz mais ou menos assim. O governo do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta terça-feira, após reunião com deputados estaduais, que recuou da decisão de antecipar o pagamento do IPVA 2020 e que vai manter as regras do calendário praticado este ano. O parcelamento, que havia sido suspenso, também foi retomado. E aqui nesse texto, nós vemos poesia? Não. Aqui nesse texto nós não temos poesia, porque é algo simples de compreender. Esse texto, na verdade, é uma notícia que tem como finalidade realmente instruir as pessoas, né? Dar essa notícia, fazer com que as pessoas compreendam realmente o que o autor quer repassar, né? Na verdade, o governo quis repassar. Não temos um poema porque nós não temos títulos, não está na estrutura, né? Não temos título, não temos estrofe, nem versos e muito menos rima, tá bom? Então, assim, gente, o poema, na verdade, ele é a forma visual da organização textual, né? Ele é um gênero textual. Eu vejo o poema, eu enxergo o poema pela estrutura dele como o autor quis fazer, né? Porque eles têm uma estrutura a seguir. Já a poesia, ela é algo diferente, ela é um clima, ela é um sentimento, é algo que você não compreende à primeira vista, é como se fosse uma neblina. E assim, ela não se prende a textos, não, somente a textos, não. Ela pode ser vista em obras de arte, em fotografias, na estrutura física dos objetos, tá? A poesia é algo assim, de sentir, tá bom?